Um dos objetivos do canal Ao Encontro da Química é trazer resoluções de questões de vestibulares aqui da região norte do Ceará. Semana passada, o canal trouxe resoluções de questões da UES, Universidade Estadual do Ceará. Hoje, o canal traz resoluções de questões do vestibular da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, em Sobral, Universidade de minha formação. E assim será durante alguns dias. O canal vai estar intercalando questões e dicas da UVA numa quarta-feira e questões e dicas da UES em outra quarta-feira. Então vamos lá para o primeiro vídeo da série Química na UVA. Iniciando aqui a nossa série de Química para o Vestibular da UVA, eu trago a prova de conhecimento geral da última edição, que foi a de 2020.1. A primeira questão, questão 45 da prova, ela traz o conteúdo de estequiometria associado com termoquímica. Nitrato de amônio, NH4NO3, é comumente usado como explosivo. Sua decomposição pode ser expressa pela seguinte equação química, como vocês estão vendo aí, associando o ΔH com 37 kJ negativo. Isso caracteriza um processo exotérmico, para quem não lembra. Pergunta: qual o valor aproximado da entalpia quando 1 grama de água é formado por essa reação? Então, o que a gente precisa conhecer aqui? A gente precisa analisar qual é a substância envolvida, no caso a água. Você olhando na equação, você percebe que na equação existem 2 mols de água associado ao 37 kJ negativo. Então o que a gente pode concluir com isso? Quanto de massa que tem aqui de água? A gente sabe que a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Uma molécula de água ela vai pesar 18. Como eu tenho 2 mols de água, então a massa seria 36. Então a gente pode estar associando o seguinte: 36 gramas água, ele está associado a 37 kJ. Isso negativo. Existe uma liberação de 37 negativo. Como a gente está vendo que o valor é negativo e todas as alternativas é negativo, não tem necessidade de colocar esse negativo aqui. Dá para a gente fazer dessa forma. Eu quero saber quanto que é liberado. E se eu falo que é liberado, eu já sei que o valor é negativo. A gente sabe pela equação que 36 gramas de água é responsável pela liberação de 37 kJ. Só que o comando da questão pergunta o seguinte: e se fosse 1 grama? Então a gente coloca: se 36 equivale a 37 kJ, 1 grama equivaleria a quanto? Pelas opções e pelo valor que eu tenho aqui, eu vou evitar até cálculo. Porque se 36 está para 37, praticamente igual, 1 vai estar para aqui, ó, também para isso. Se a gente for fazer a divisão, vai dar 0,9 alguma coisa. Porém, como as minhas alternativas elas estão trazendo 1, 5, 11 e 20, todos negativos, eu já sei que o gabarito dessa questão vai ser letra A, 1 kJ negativo. Por que envolve estequiometria? Porque eu precisei da informação de massa aqui da equação. Por que envolve termoquímica? Porque eu estou associando ao calor envolvido num processo. Partindo aqui para outra questão, a gente tem a cafeína, é uma substância encontrada no café, ela é um estimulante do sistema nervoso central. Estudos têm mostrado que pessoas que bebem 4 xícaras por dia têm um menor risco de morrer de um ataque cardíaco e ter doenças neurodegenerativas, tais como Parkinson, Alzheimer, e aí ele mostra, a questão mostra a estrutura da cafeína. A ideia da cafeína, eu confesso que é uma das curiosidades que eu tenho e vai ser tema de um vídeo desse canal. Do canal Encontro da Química. Muito se fala sobre o café, algumas pessoas associando a questões negativas e outras associando a questões positivas, como é o caso do texto que essa questão nos traz. Com base na estrutura química da cafeína, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, a molécula de cafeína apresenta grupos carbonilas ligados aos átomos de nitrogênio. Se a gente olhar para esse material em destaque,
a gente vai ver realmente que carbonila é o C-O e eles realmente estão ligados aos nitrogênios. Mas quando afirma que esses nitrogênios não possuem pares de elétrons não ligantes, isso é errado. Por quê? Porque a gente sabe que o nitrogênio ele é do grupo 15 da tabela periódica, ele vai ter 5 elétrons na última camada. Tendo 5 elétrons na última camada, a gente percebe que eles vão usar 3 para formar ligação normal, e aí vai sobrar cada nitrogênio 2 elétrons, um par de elétron não ligante. Então esse item 1 estaria errado. Então o que a gente pode já, diante dessa informação, o que a gente pode estar descartando aqui dentre as alternativas? Ele quer as alternativas corretas. Então a gente já pode estar tirando essa alternativa aqui, a letra A, que afirma que o item 1 estaria correto. Partindo para a segunda informação ou afirmação, a gente tem que a molécula de cafeína apresenta em sua estrutura as funções amina e cetona, que seria um distrator assim enorme, porque a pessoa analisa aqui o C-O, lembra da cetona, e vê o nitrogênio, lembra de amina. Porém, para ser cetona, essa carbonila ela tem que estar entre átomos de carbono, que não é o que ocorre aqui. Na realidade, se eu tenho carbonila ligado a nitrogênio, eu não vou ter função amina nem função cetona, eu vou ter função amida. O que diferencia uma amina da função amida é exatamente isso. A amina não tem carbonila ligada ao nitrogênio. Então a gente sabe que a alternativa, a afirmação 2, também vai estar errada. A 2 estando errado, a gente já chega no gabarito da nossa questão. O que a gente percebe? Ele está afirmando aqui que a 2 está correta na letra B e está afirmando também que a 2 está correta na letra D. Então só sobra aqui o gabarito da nossa questão, letra C. Mas vamos ver, só para conferir aqui. A molécula de cafeína apresenta propriedades alcalinas devido ao grupo de sítios básicos de Lewis. O que é essa ideia de bases de Lewis? É exatamente substâncias que têm par de elétron disponível para doação. Doação entre aspas, na realidade vai compartilhar esse par de elétron com o ácido de Lewis. E sua fórmula molecular é C8H10NO4A2. Também você pode conferir aqui, você vai chegar nessa forma. Partindo aqui para a questão 47 traz o peróxido de hidrogênio, mais comumente conhecido como água oxigenada, é usado em grande escala como agente alvejante, suave para tecidos, papel e polpa de madeira. Ele se decompõe rapidamente em água e oxigênio gasoso em altas temperaturas, de acordo com essa equação que vocês encontram aqui. Quantos litros de oxigênio são produzidos aproximadamente a 78 graus Celsius e 0,9 atm quando 1,36 litros de água oxigenada de densidade 1 se decompõe? O que a gente percebe? Essa questão traz informações de temperatura e pressão, estudo dos gases, e quando ele pede informações de oxigênio e passa dados de uma outra substância da equação, a gente pode estar dizendo que ele está relacionando a estequiometria. Então a gente vai ver uma questão agora de estequiometria e estudo dos gases. A uva nem gosta de estequiometria, né? Vocês também. Então vamos lá. Então eu sempre aconselho a estar anotando o que a questão fornece. O que é que a gente tem aqui? Uma unidade de pressão, que a pressão aqui seria 0,9 atm. A gente sabe que quando está trabalhando com pressão em atm, a gente tem uma constante igual a 0,082. Temperatura de 78 graus Celsius, mas lembrando que quando a gente está trabalhando unidade de gases, ela tem que ser em Kelvin na escala absoluta. Aí para isso é só somar 273, você vai ter um total de 351 Kelvin. Aí as outras informações já não é associada ao oxigênio, ele fala do peróxido de hidrogênio. Então vou ter que descobrir aqui quantos mol de oxigênio vai ter para então poder descobrir qual é o volume de oxigênio, que é exatamente o que ele quer, que essa questão pede, quanto litro de oxigênio tem. Então vou colocar isso aqui no lado e vamos lá. O mol é a mesma coisa que massa dividido pela massa molar. A gente sabe que a massa molar do oxigênio ela é 32. Cada oxigênio pesa 16, O2 no caso 32. Então vou colocar bem aqui 32. Eu tenho que descobrir essa massa. E essa massa eu vou descobrir de que forma? Pela estequiometria. Quando ele disponibiliza aqui 1,36 litros e diz que a densidade é 1 grama por ml,
Ele está colocando, em outras palavras, que eu tenho 1.360 gramas de água oxigenada. Então eu vou pegar as duas espécies envolvidas no processo, que seria água oxigenada e oxigênio. Em regra de 3, a gente teria o seguinte: 2H2 e 1O2. Quanto é que dá de massa 2 mols de H2O2? O oxigênio é 32, né? 2 oxigênio, 32, com 2, 34, vezes 2, 64. Aliás, 68. Só conferindo, 32, 34, isso, 68 gramas. Esse 68 gramas equivale, na equação, a 32 gramas de oxigênio. Então, se eu sei qual é a massa do peróxido de hidrogênio, tem como eu descobrir qual é a massa do oxigênio. 1,36 litros, mais uma vez, equivale a 1.360 gramas desse peróxido. Quanto, então, que vai equivaler a massa do oxigênio? Então, se a gente pega, multiplica 1.360 vezes 32 e divide por 68, a gente vai ter uma massa de 640 gramas. Então, já tem uma massa aqui do oxigênio, que seria 640, e quando tu divide 640 por 32, vai dar 20 mol. Colocando na equação agora, vocês devem lembrar da equação PV/N/RT. Uma das coisas que vocês poderiam estar fazendo já é colocando logo a pressão do membro, já que a gente quer descobrir exatamente o volume. Eu poderia estar fazendo isso, ó, N/RT dividido pelo volume, aliás, pela pressão, desculpa. E aí, substituindo os valores, eu tenho o N, que é 20, o R, que é a minha constante, 0,082, a minha temperatura, que é 351, isso dividido por 0,9, que é a pressão. Fazendo isso aqui, a gente tem 20 vezes 0,082 vezes 351, que dá 575.064, dividido por 0,9, que dá 639,6. Entre as alternativas, né, o valor mais próximo que a gente tem é o nosso gabarito, então seria letra C. Partindo para a questão 48, a gente traz o ácido nítrico, HNO3, é largamente empregado na fabricação de fertilizantes e explosivos, e aí diz que um frasco contendo 75 ml de solução de ácido nítrico está rotulado como HNO3 6 mol por litro, concentração e quantidade de matéria de 6. Um estudante de química adiciona a esse frasco 15 ml de água destilada. Qual seria a nova concentração, então, dessa solução resultante? Aqui, de cara, tu já derruba logo duas alternativas, letra C e letra D. Por quê? Porque quando tu adiciona água, eu vou estar diminuindo essa concentração. A concentração que era 6 vai ser menor do que 6. Então, vai ser entre 5 e 3. Diria até que, pela quantidade de água envolvida, só 15 ml poderia ser já uma das coisas aqui para marcar na letra B. Mas assim, vamos lá para o cálculo, né? Como é que seria o cálculo envolvido nesse processo? Quando eu estou falando em diluição, eu falo em uma molaridade inicial vezes um volume inicial, que depois de adicionada a água vai trazer uma molaridade final e, claro, um volume final. Então, a gente tem M1, V1, M2, V2. Lembrando que esse M ele pode ser o C ou o título, dependendo da concentração que tu esteja trabalhando. Qual é a molaridade inicial que a gente tem? 6. Então, eu coloco 6 aqui. Qual é o volume inicial que eu tenho? 75. Então, ó, 6 molar, 75. Então, eu coloco 6 vezes 75. Qual é a molaridade 2? Não sei, que eu quero descobrir. Ela foi alterada quando a gente acrescentou 15 ml de água. Qual é o volume final? 15. Errado. O volume final vai ser o que tu tinha mais o que foi adicionado de água, que vai dar 90. Molaridade 2 vai ser igual a 6 vezes 75, 150, 450, dividido por 90, que vai dar exatamente o valor que eu tinha colocado de 5 molar, ok? Questão bem básica, mas se você não tiver o domínio aqui dessa fórmula e tentar trabalhar com proporção direta, você vai chegar a outro resultado. Então, o item aqui da nossa questão, letra B, 48, letra B.
Considere os seguintes óxidos: Li2O, óxido de lítio, CaO, óxido de cálcio, CO2, dióxido de carbono, P2O5, pentóxido de fósforo. Assinale a alternativa que apresenta apenas óxidos que, quando dissolvidos em água, tornam o meio ácido. Eu sempre falo que a tabela periódica não é para a gente decorar, mas tem algumas famílias, alguns elementos que aparecem em vários conteúdos da química, inclusive na parte de funções inorgânicas. Por que seria interessante a gente estar por dentro desses grupos, né? Principalmente os grupos 1, 2, 16 e 17, porque a gente já iria ver aqui uma dica para chegar ao gabarito da questão. Porque, gente, se ele quer chegar a um meio ácido, o que a gente sabe de óxidos? Tem várias classificações de óxidos, dentre elas os anfóteros, aí se destaca o de alumínio e de zinco. Tem os neutros, né, que se fala do CO, do NO e do N2O, que não é nenhum desses aqui envolvido. Então a gente chega na situação de que, quando eu tenho um oxigênio ligado a um ametal, eu vou ter como resultado, se esse óxido for realmente adicionado à água, ele vai produzir uma substância ácida. Se é metal, vai produzir substância ácida. Se é um metal, ele vai estar produzindo a substância básica. Então, quando a gente olha aqui no item 1, lítio, no item 2, cálcio, e para quem sabe essas famílias que eu citei anteriormente, que o lítio é do grupo 1 e que o cálcio é do grupo 2, sabe que lítio e cálcio são metais. E se eles são metais, eles vão estar gerando propriedades em meio básico, não ácido. Então, letra D. Bem simples assim. Mas acredito que na prova tem lá o número atômico. Aí tem como tu fazer a distribuição eletrônica para ver realmente do que é que se trata esse elemento. Questão 50. As informações dadas a seguir se referem ao composto água. Classifique como uma propriedade física ou química. Líquido incolor a 25 graus de um atm não está aqui mostrando nenhuma reação nem nada. Eu estou praticamente dando uma propriedade física dele, temperatura. Então eu já descartaria aqui a letra C. 2. Reage, olha a palavra, não é forte, reage com o sódio formando gás e hidrogênio como um dos produtos. Químico, gente. Físico e químico. Então eu já tenho aqui letra B ou letra D. Físico e químico. Seu ponto de fusão e ebulição é 0 e 100 respectivamente. Eu estou falando de uma propriedade física da matéria. Então eu tenho físico, químico, físico, tanto que os dois itens que sobraram B e D estão trazendo exatamente isso, e a dúvida aqui, quando fala que é insolúvel em tetracloreto de carbono. Eu estou falando de solubilidade, não de reação. Então, processo físico. O gabarito dessa questão, letra D. Questão 51, trazendo informações aqui sobre concentrações de H+, ou H-, eu estou falando aqui de pH de solução, mas vamos lá para o item. Uma certa amostra de água mineral comercializada na região norte do estado do Ceará apresenta as seguintes características físico-químicas. Ele traz aqui informações, Essa informação do pH, ela já entrega a questão. Se ele diz que o pH é 5.1, claro que ele traz aqui informações sobre temperatura da água, condutividade elétrica, traz também resíduo de evaporação. Mas a pergunta qual é? Sobre essa amostra de água mineral, é correto afirmar que ela é ácida ou é alcalina? Se eu estou trazendo como pH 5.1, ela vai ser uma solução ácida. E se ela é uma solução ácida, a gente sabe que a concentração de H+, ela vai ser maior do que a concentração de OH-, ok? Então, facilmente a gente chega no gabarito dessa questão, letra A, só por essa informação do pH igual a 5.1. Questão 52 e última, o que é que a gente tem? Outra de estequiometria, carbeto de cálcio, CaC2, mas mais comumente conhecido como carbureto, é um importante intermediário químico sendo empregado em escala industrial na produção de cianamida de cálcio, um importante fertilizante nitrogenado, e diz que o C2Ca, que é chamado de carbureto, ele é conhecido como carbureto no comércio. Ele é obtido industrialmente por forte aquecimento de cal com coque, carbono.
de acordo com a equação química a seguir. Então veja a equação, eu tenho 1 mol de óxido de cálcio reagindo com 3 mol de carbono, produzindo aqui o carbureto CaC2 com o monóxido de carbono. Um estudante de química colocou para reagir 1,5 mol de CaO com 3 mols de C, produzindo 0,75 mol de CaC2. Sobre a reação de obtenção do CaC2 são feitas as seguintes afirmações. Vamos lá. Quem é o reagente limitante? O item 1 afirma que o reagente limitante é o carbono coque. Carbono. Como é que a gente sabe disso? É fácil. A gente pega as duas substâncias envolvidas no processo, que são CaO e carbono. Se ele está colocando aqui que foi acrescentado, colocou para reagir 1,5 mol de CaO, então vou usar essa unidade, 1,5 mol, com 3 mol dessa substância. Então eu coloco bem aqui 3 mol. Então se a unidade que está fornecendo aqui no comando é mol, eu vou transformar isso aqui em mol, gente. Então quantos mol eu tenho nessa equação de óxido de cálcio? Só 1. Quantos mols eu tenho de carbono coque? 3, ó. Então 3 mol. Então com isso aqui já fica claro quem é que está em excesso. Quem é que está em excesso? Exatamente o óxido de cálcio. Por quê? Porque para 3 mol, segundo a minha equação, eu precisaria apenas de 1 mol de óxido de cálcio. Então se eu tenho 3 mol aqui, coincidiu, a quantidade que eu necessitaria aqui era exatamente 1 mol. Então dessa forma, quem vai limitar a quantidade de óxido de cálcio que vai reagir vai ser exatamente o carbono. Ele vai ser o limitante. Então o item 1 estaria correto. Se o item 1 está correto, a gente já pode estar descartando aqui 2 itens, letra C e letra D. 2. O rendimento da reação é de 75%. Isso com base em quê? Porque ele afirma no enunciado que essa quantidade de mol envolvido, ela produz 0,75 mol de CaC2. Então vamos lá, 0,75. Pela estequiometria da equação, aqui por não ter nenhum número, a gente sabe que corresponde a 1 mol. A reação, se ela fosse 100%, a quantidade aqui envolvida seria exatamente 1 mol. Mas como resultado, afirma o comando da questão, foi produzido apenas 0,75 mol. Então posso dizer que o rendimento foi 75%. Então se o rendimento é 75%, o item 2 está correto. Tanto é que a gente não precisava nem ter feito, porque a gente está vendo que tanto o item A como o B, o 2 se repete. A dúvida seria se o meu item 3 ele vai estar correto ou não, ok? Mas fica aí a nível de informação para a gente, né? O percentual de conversão do óxido de cálcio é 50%. Como é que eu poderia estar fazendo isso? Eu vou pegar essa minha mesma equação e o que é que eu tenho dessa equação aqui já certo? Eu sei que pela estequiometria 1 mol reagiria com 3 mol e produziria 1 mol dessa substância. Eu fui só pelos coeficientes estequiométricos da equação. Perceba que aqui eu estou trabalhando só com o que realmente faz sentido. Não tem necessidade de estar colocando aqui a massa de CO, se ele não participa aqui de nenhuma dessas informações. E está dizendo que foi produzido 0,75 mol dessa substância. Então a gente sabe que se aqui foi produzido 0,75 mol, é porque aqui foi usado 75% também, e aqui também foi usado 75%, ou seja, 0,75. Como ele está falando de óxido de cálcio, então não vou nem fazer o cálculo com o carbono coque, 0,75. Mas aqui é o seguinte, ele quer saber o percentual de conversão. Se foi utilizado 0,75 mol de óxido de cálcio e de início eu tinha colocado 1,5 mol, o que a gente pode concluir? Para a reação mesmo, a metade, 50%. E o que o item 3 afirma? Que o percentual da conversão do óxido de cálcio é exatamente 50%. A 3 estando correta, a gente sabe que o gabarito dessa questão e última dessa prova geral, item B. Então a gente encerra aqui o nosso primeiro vídeo de Química para o vestibular da UVA. Sintam-se livres em estar colocando alguma sugestão nos comentários aqui abaixo no vídeo, ok?
Tchau, tchau. E assim será durante alguns dias. Toda quarta-feira, o canal vai estar apresentando questões intercaladas entre uva e o S, não só questões